Sejam bem-vindos ao Estúdio C7, esse é o podcast C7. Eu sou Atos Ramos e do meu lado está aqui o meu amigo. Muito bem-vindo, eu sou Guilherme Viveiro, estamos aqui no Estúdio C7. O canal nosso podcast C7 também. A gente está com a Márcia Alessa, nossa convidada, e a gente vai descobrir hoje um pouco dos seus segredos, um pouco dos seus encantos, porque ela está como candidata a vereadora, a gente vai descobrir tudo sobre ela hoje. E nada mais, nada menos, nós estamos aí pela Clínica Bem-Estar e pela Cafeteria Garber. Então, se você não conhece ainda a Clínica Bem-Estar, convido você a estar indo no centro de Coronel Fabriciano, na Avenida... Na Rua Maria Matos, número 25. No centro de Coronel Fabriciano. E a Cafeteria Garber... Rua Itaparica 882, bairro Giovanini. E como ele já apresentou, nós estamos aqui na mesa com a nossa queridíssima candidata a vereadora, agora a gente já pode falar, e com a nossa colega Márcia Alessa. 1888. Seja bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço a oportunidade, né? E vamos lá. Mas é um prazer. E conversando, a gente gosta de historiar, né? Falar, voltar lá na origem. E a gente quer saber de onde a Márcia Alessa é. Nasci em Timóteo, né? No bairro Garapa. Morei lá até os 10 anos, aí o meu pai, por questões de desemprego, essas coisas, aí morei um pouco aqui em Fabriciano, depois morei em São Paulo, em Pindamonhangaba, Juiz de Fora, e em 91 eu tinha passado por uma empresa que quebrou e eu apaguei as luzes e aquilo me chateou muito, uma grande empresa até por sinal. Eu era chefe de departamento pessoal da Casas da Banha, que era uma grande rede de supermercados. Eu trabalhava numa regional com 22 lojas. E aí eu falei, eu vou lá para a cidade onde eu nasci ver se eu arrumo um emprego. E eu cheguei aqui e arrumei um emprego no meio da rua. E com isso, dizem, né, nunca pesquisei se é verdade, que eu fui a primeira pioa lá, na época era a Cesita, hoje é a Peran. Porque em 1991 as mulheres trabalhavam ou na limpeza ou no escritório. E eu, a técnica de segurança, trabalhando no meio da peãozada, né? E eram 8 mil homens, que ainda era estatal, depois que foi feita a reengenharia e mudou e tudo. Mas diz a lenda que eu sou a primeira pioa lá da cidade. Hoje, graças a Deus, já mudou, tá cheio de mulheres, a empresa trabalha diversidade, mas até então eu fui a pioneira. E como é que é nascer em Timóteo? Vamos voltar lá no início da vida, na infância, para a gente conhecer a Alessa. Como é que foi a infância? Como que foi a convivência com os pais? Como que era a família em geral? Conta para nós a sua história. Olha, meu pai, assim, trabalhava na usina, era o sonho de todo mundo, mas era uma situação realmente que a gente, né, era pobre ali, o meu bairro na época não tinha esgoto, e eu vi a cidade surgir, né, eu lembro que o bairro São Cristóvão, as casinhas tudo de placa de muro, e eu brincando na vala que eles estavam fazendo, cortei a barriga, para subir, tinha um carro de vidro, mas foi uma infância muito divertida. Eu sempre gostei muito de trabalhar. Então, desde pequenininha, perto da minha casa, tinha que a empresa chama de bota fora, né? Eu já catava sucata, resto de escória lá para vender, vendia lata de... Eu sempre gostei de minha grana. E na época eu comprar uns pirulitos, sabe? Vinha umas bandejas de madeira, era açúcar puro. Mas eu gostava desde pequenininha, eu gostava de ter meu dinheirinho, eu sempre fui virona, sabe? Eu até acredito que se eu tivesse empreendido, eu teria tido sucesso, porque eu sempre, assim, fui bem naquilo que eu tentei fazer, sabe? E sempre gostei muito de trabalhar e de estudar, então isso foi muito bom na minha vida, essa energia para trabalhar e estudar sempre. Vamos lá, e a gente comentando assim, quando a gente fala de infância, a gente passa por alguns problemas. Tem algo que na infância que te marcou, que moldou hoje quem é a Alessa, que construiu esse processo? Sim, tem várias fases, né? Eu me lembro que quando a gente estava em Pindamonhangaba, o meu pai ficou 6 meses desempregado. E a gente ali, né, na dificuldade até para comer, e eu lembro que a gente tinha o básico, né, um arroz, feijão, um macarrão, fazia um angu, meu pai não comia sem angu, e a verdura era da horta, né? E todo dia, antes do almoço, assim, tipo 9h30, 10 horas, ele ia num córrego que tinha lá perto e pescava lambari.
E por incrível que pareça, apesar de ser uma situação que a gente estava passando por dificuldade, na verdade, eu e meus irmãos, a minha irmã era bem pequititica, e a gente criou a memória afetiva, porque pra gente era uma diversão pescar todo dia, era uma diversão cuidar da nossa horta e comer a verdura que a gente tinha plantado. E os nossos pais, assim, a gente não percebia a dificuldade que estava passando. E teve vários outros. Meu pai também era bem batalhador. Eu lembro que depois ele começou a vender, ele buscava pera em Campos do Jordão e vendia. Quando ele ficou desempregado aqui na região, ele era padeiro, vendia pão, ele sempre foi virando. Mãe vendendo Avon, tinha um negócio chamado Daia, nunca mais vi, vendia Avon, Daia, e pintava pano de prato. Eu acho que esse lance de gostar tanto de trabalhar também vem de casa, né? Meu pai e minha mãe, com todas as dificuldades, eles sempre foram muito trabalhadores. E acabou que eu peguei esse exemplo. E eu queria interessante de falar também que da parte de escola, meu pai era analfabeto e minha mãe semi-analfabeta. E eu acho que o meu amor pelos estudos veio porque quando eu era pequenininha ele fazia um tal de Mobral, na época, que era no sindicato lá da empresa. E ele aprendendo a ler, ele foi trazendo livros e aí eu fui ficando muito curiosa com aquilo tudo. E aí o livro virou paixão e assim, eu praticamente aprendi a ler sozinha com 4 anos, 5 anos, assim, de tão curiosa que eu era com as palavras, sabe? Então, o fato de vê-los estudar mais, assim, depois mais velhos, a questão de estudar também ficou em mim, né? Então, as dificuldades que a gente enfrentou na vida, na verdade, me fizeram ficar forte, me fizeram ter bons exemplos e criar boas memórias afetivas. Bom, o que foi motivação para você na sua infância? Você teve mais irmãos? Menino, interessante. Dizem que a gente não tem muitas lembranças de quando é muito pequeno, mas eu me lembro quando os meus pais me falaram que eu ia ter um irmãozinho. Eu lembro do meu pai me jogando para cima assim, falando, você vai ter um irmãozinho, e minha mãe do lado rindo. É a única lembrança assim, que eu tenho mais ou menos na infância, quer dizer, um momento muito feliz, né? E lembro também da minha irmã, só que minha irmã veio numa fase que a gente estava com muita dificuldade financeira, sabe? Que é a rapinha do tacho lá. Mas pra mim ela foi minha boneca e eu tenho 11 anos de diferença dela e eu sempre fui mulher mais grandona, né? E então todo mundo achava que ela era minha filha. Assim, eu tinha 11, 12 anos, já parecia ter uns 15. Então, e até hoje eles perguntam se quando a gente sai junta, se ela é minha filha. Então, são boas recordações. E aí você fala sobre a educação. Como é que foi? Porque você falou que teve um momento aqui, depois foi para Pindamonhangaba, né? Pindamonhangaba, depois teve a volta de novo. Como é que foi essa transição, escola, a sua educação em si agora? Olha, a verdade é a seguinte, quando nós moramos, o período que nós moramos aqui em Fabriciano, eu morava na subida do Morro do Carmo, estudava na Escola Pedro Calmon. E eu me destaquei, né, na época, e a diretora percebeu em mim, eu acho que eu vejo escolas particulares fazer até isso, hoje em dia, né, bolsa, né, e ela conseguiu para mim uma bolsa no Colégio Angélica, que era o colégio top de linha da região. E só que eu fiquei no colégio, assim, como, para não passar dificuldade, as irmãs me deixavam tempo integral, digamos assim. E às vezes eu até dormia lá, e eu amava, eu era mais novinha, eu era mais novinha das moças que ficavam lá em internato, né. Então, eu tinha um almoço, e a responsável direto por mim era a irmã Marilac, que era, assim, tida como a mais brava. Mas eu tenho muito carinho por ela, eu lembro muito dela. E eu, em contrapartida, né, eu atendia o telefone, a porta, e quando não tinha que atender telefone e porta, eu ajudava a Maria José na biblioteca. E como eu já gostava de livro, né, e chegou uma época que eu até colocava uns meninos com mais dificuldade para estudarem comigo, mas eu fazia traquinagem. Tinha a irmã Cristina, tocava violão, fazia bala, aquelas balas, sei lá. Aí eu ficava na cozinha vendo como é que ela fazia bala, roubando as balinhas dela. Ela me dava. E eu pegava a Bill, que eu nunca mais vi na minha vida, era uma fruta que tinha no Colégio Angélica, que a gente chupava ela e colava a boca. Aí, olha como é que é criança. Aí eu corria atrás, acho que eu entrava pela lavanderia, chupava a Bíblia, voltava, porque tinha que atender a porta, o telefone voltava com a boca colada. Por outro lado também, foi muito difícil o Angélica, porque eu passei por algumas humilhações.
Porque na época não era, as pessoas não usavam roupas usadas, e o meu uniforme era usado, doado, os meus livros também eram doados. E todo mundo lá chegava no início do ano com os livros todos novinhos, uniforme impecável, e era óbvio que eu era diferente. E as pessoas perguntavam e sabiam que eu morava na subida do Morro do Carmo, e óbvio que tudo que sumia também era a menininha do Morro do Carmo que era a culpada, que levava a culpa, né? Então, e eu, embora muito jovem, eu percebia isso me doía muito, sabe? Mas, assim, eu sou uma pessoa positiva e que falo que, assim, as dificuldades que eu tive só serviram para me fortalecer e fazer. Mas teve uma coisa que eu estou esquecendo de falar. O fato dessa diretora ter acreditado em mim e ter me mandado para o Colégio Angélica, abriu meus horizontes e me deu objetivo de vida. Porque o que acontece? Mãe me achava linda, maravilhosa, né? Chacrinha no auge. Ela achava o quê? Que a filha dela ia ser chacrete, chacrinha, né? Maravilhosa a filha dela. O meu pai, com uma visão mais racional, mais pé no chão, sonhava assim que eu, não desmerecendo, né? Mas eu ia ser, mas é porque era o máximo que ele poderia me oferecer, né? Ser caixa de um supermercado, de uma farmácia e tal. E quando eu fui pro Angélica, eu vi que as pessoas lá queriam coisas diferentes. E eu falei, não, eu vou estudar, eu não vou ficar só nisso, não. Claro que na imaginação de infância, né, os sonhos eram mais, assim, eu queria, não era difícil, mas eu queria, na verdade, ter ido para academia, ter feito mestrado, doutorado, eu queria ser pesquisadora. Mas, assim, eu tive as limitações orçamentárias, eu só fui fazer faculdade depois que eu já tinha um salário que me oportunizava fazer faculdade, e aí eu tive família, e aí foi ficando difícil, né? Porque eu ia fazer o mestrado, eu fiquei grávida, mas foi um excelente mestrado em maternidade. Mas eu continuei estudando. Na verdade, eu aprendi o seguinte: eu faço o que é possível e aprendo a gostar daquilo que eu preciso fazer. Eu fico os outros, que eu não gostei. Não, eu sei aquilo que eu preciso fazer, eu vou aprender a ver o lado bom daquilo e vou gostar. Eu faço o que é necessário, sabe? Tem muita gente que perde tempo reclamando, já era fazer aquele tempo, ela já tem aproveitado e caminhado, né? Sim, com certeza. Eu vou para trabalhar. Mas também já fiz de tudo na vida, gente. Eu tentei ser manicure, sou péssima. Não deu certo. Trabalhei por 2 anos na feira de Aparecida do Norte, porque Pindamonhangaba era colado com a Aparecida do Norte. Todo final de semana eu vendia camisetas escrito Hollywood e Coca-Cola. Olha que loucura, né? Fazendo propaganda, mas eu vendi igual água, eu vendia tão bem que a dona montou uma barraca só pra mim. E eu adorava, porque eu estava naquela fase de início de adolescência, né? E meus pais não me deixavam fazer nada. E eu lembro que na hora que eu ia comer alguma coisa, eu ia no banheiro, tinha uma discoteca lá que funcionava de dia. E eu entrava lá, dançava, voltava todo sozinho para continuar a vender camiseta. E eu vou te contar. Todo mundo queria tirar fotinha comigo, me achava engraçadinha. Então deve ter foto minha aí, com os Romeiros, nesse Brasil. Você, Romero, que está assistindo aí no podcast. Você, camisa aí, ó. Lá é Aparecida do Norte, camisa escrito Hollywood ou Coca-Cola. Fui eu. Agora que vai ter. Rapaz, eu mexi nas coisas dele lá e tal. Eu vi uma foto da Angélica. Quando a Angélica era criança, ainda quando ela começou a cantar, meu pai estava no palco e tirou foto dela. Que isso, gente, essa foto hoje vai... realmente veio. E era aquelas fotos tiradas assim, você não sabia como é que ficava, né? Qual a rede social para eles poderem te achar? Eles podem ir lá no @malenunes no Instagram e a mesma coisa pro Facebook. Tô lá no TikTok também começando, né? TikTok é coisa de gente mais jovem, mas eu tô mandando bem lá. Blusinha da vovó no TikTok? Menino, eu não sei se eu coloquei algum vídeo do A camisolinha da vovó é muito interessante, sabe? Eu observo muito isso nas redes sociais. Sempre que eu falo de forma espontânea, eu tenho bastante engajamento, sabe? E a camisolinha da vovó já virou uma marca. E eu acho assim... É uma coisa que assim, eu vou com a cara que eu tenho, sem produção, com a minha camisolinha, e eu só gosto de camisolinha de vó mesmo, né? Embora eu não seja a vó linda, viu, Antônio Vitor? Tem intenção de você me tornar avó? Brincadeira, vai ser tempo aí, tá tranquilo. E assim, é muito interessante. E eu faço de uma forma muito espontânea. Às vezes aconteceu alguma coisa comigo no dia, eu tô com vontade de contar alguma coisa, não esperei, mas eu conto. E assim...
E é super de boa, sabe? E as pessoas gostam mesmo. Mas eu ainda não investi pesado, não. Quem sabe um dia eu viro blogueirinha? Não, hoje em dia não é blogueirinha, né? Hoje em dia é o quê? Famosinha? Não, influencer. Eu tô velha, gente. Blogueirinha. Nem sei se existe blog, mas... Voltando agora agora já da adolescência para cá, você falou que já tem agora formações e depois fez agora o mestrado, né? Não. Eu, na verdade, eu sou formada em pedagogia, em filosofia e tenho especialização em políticas públicas, tenho em ensino de filosofia no ensino médio, tenho em desenvolvimento e administração de recursos humanos. Tem mais uma coisa, eu sempre esqueço. Eu estudo tanto. Gestora, como gestora escolar. Tem como gestora escolar. Eu estou sempre estudando. Mesmo assim, não estou fazendo alguma coisa formal, eu estou sempre lendo, pesquisando algum assunto, sou mega curiosa. Primeira coisa que eu faço ao acordar é dar uma lida geral assim, no que aconteceu. Eu gosto de geopolítica, eu gosto de política, eu gosto de ser uma pessoa informada, né? Então, eu estou sempre lendo, sempre pesquisando as coisas, extremamente curiosa. Eu gosto de cultivar essa curiosidade. E chegando nesse ponto de política, o que foi o gatilho? Você falou assim, nossa, eu vou para política. Menino, na verdade, hoje, eu tenho consciência que eu gostei e faço política há muito tempo. Mas nunca política partidária. Porque, desde adolescente, eu gostei de participar de movimentos sociais. Eu sempre participei de conselhos que fiscalizam, né? Eu já fui do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, fui presidente do Conselho de Educação por 5 anos, e, inclusive, na nossa época, a gente implantou, né, o sistema de gestão, sistema próprio de gestão escolar, então a gente não depende do Estado nem do governo federal, a gente mesmo faz os nossos regulamentos, a nossa legislação lá. Se eu não me engano, eu não tenho o número exato, acho que no Brasil, 30 e poucos municípios só que tem esse sistema próprio de gestão. Então, Timóteo é um deles, graças a quando nós estávamos à frente lá da presidência. Faço parte também do Conselho da Mulher, hoje, né, desincompatibilizada em função da campanha, mas participei da construção de 2 planos decenais de educação. O primeiro como representante da sociedade civil, porque eu trabalhava na Fundação Aperança Exita, como coordenadora de projetos na área educacional. Depois já como diretor de escola, representante dos diretores de escola. Aí já participei de conferências da educação, fui delegada municipal, regional, estadual, só não fui delegada, né, em nível federal. E o mais engraçado disso tudo, né, que algumas lutas que eu tive nesses conselhos, uma delas, né, eram várias, né, mas uma delas era a falta de creche no município de Timóteo. E aí eu vi o secretário de Educação, problema plot no meu colo, né, falei, agora a gente tem que resolver. Então, durante a nossa gestão, nós inauguramos 4 novas creches, uma inclusive no bairro Primavera, que era um setor que já estava em Primavera 6, tem Primavera 1, 2, 6, e não tinha uma creche lá. A creche era no centro-norte ou no centro-sul, um bairro enorme. Então, a gente conseguiu colocar uma creche lá, abrimos mais de 700 vagas em creche. Mas nas minhas andanças e pesquisas, descubro que ainda tem mais de 300 crianças na fila de espera. Então, a gente ainda precisa lutar para que venham mais creches para o município de Timóteo. Uma outra coisa que eu falava muito é a questão de salas de recursos para atendimento educacional especializado. E aí, como secretária de Educação, a gente abriu mais 22 salas de recurso e ampliou o AE, né, que é o Núcleo de Atendimento Educacional Especializado para crianças com algum tipo de deficiência. Eu estou muito nessa causa das deficiências também, sabe? Sou muito amiga lá da PAI, do CREA, estou sempre envolvida nas atividades dele. A PAI todo mundo conhece, eu penso, e o CREA é o Centro de Referência de Educação Inclusiva Ativa, que trabalha com cegos e surdos. E um beijo para a galera do CREA. Trabalho fantástico. Então, e recordando, só quando você fala do CREA, eu também quero pontuar, foi onde eu tive o primeiro contato com Libras. Hoje sou intérprete de Libras graças ao trabalho do CREA. Cheguei a trabalhar pelo CREA também, em Timóteo, acompanhando alguns surdos, Timóteo, Carlos,
o Eric, o Paulo. Então foram a primeira turma. O Eric foi meu aluno lá municipal. Foi a primeira turma que teve esse acolhimento, então fiz parte. Né? Tinha a Laura, a Andiara, são pessoas que naquele primeiro grupo, a primeira construção, junto com a Sandra, que na época era diretora. Continua, Sandra Pérez vai dar um abraço. Sandra, a gente faz aniversário quase que juntas, é um dia 28 de janeiro, dia 29, e somos parceiras aí há muitos anos, está sempre aí na luta. E a causa dela é muito bonita, né? Muito bacana, e ela sabe que a nossa amizade está fortalecida. E o mais engraçado lá é que é um centro, aí exemplo, lá tem o pessoal, os cegos, aí eles têm um trabalho de percussão, tem o trabalho da leitura, né, do braille, aí tem o trabalho com surdos também, então eles colocam, na época, eu não sei se é o mesmo professor de música, e colocava todo mundo na sala. Mudou. Hoje a gente tem a Alice, eu vou esquecer o nome do outro professor, e eles, além disso tudo que você disse aí, eles estão como destaque nacional no goalball, sabe? Que é um esporte para cego. E eles já estão aí em várias competições. Tem o Coral do CREA, que é super lindo, eles têm grupo de teatro, eles têm tipo um centro-dia, como tem na Paia, onde eles aprendem a fazer as coisas do dia a dia, cuidar da casa, cozinhar, tudo de uma casa, para que eles tenham autonomia, né? Eu tenho uma irmã de leite que está lá, a Tininha. Falo irmã de leite porque a mãe dela me amamentou por 2 anos. E aí, é claro que a gente fica com consideração da família. E a Tininha, ela mora numa casa que a escada não tem o corrimão, e ela sobe e desce, que cuida da casa, manda os meninos para a escola. E o filho dela, que tem o mesmo problema que ela, é destaque nacional no goalball. Também. É um negócio. As pessoas, eu estou falando isso aqui porque as pessoas não sabem, mas a gente tem pessoas brilhantes, né? E tem a filha de uma aluna minha, filha da Bianca, a Bárbara, que teve um problema nos olhinhos, e hoje nas minhas andanças de campanha, eu subi num campo lá no bairro Namoro e ela estava lá, a Bárbara, que também é atendida pelo CREA. E falando em andanças, né? Vi que você viaja muito. E aí a gente vai voltar nesses pontos aí o que agrega? Eu falo da importância porque é várias culturas, são várias coisas que vão acontecendo, né? Cada passagem que você vai trazer uma coisa diferente. E eu estava lá pesquisando o seu Instagram, aí eu estava vendo que você tinha dado uma volta, você estava numa cidade, não sei se era nessas letrinhas que fala Arábia, Arábia. Eu estava no Catar. No Catar. Chique, olha você ver. 2 vezes. Ela ficou encantada pelo fato das ruas, a limpeza, aquela coisa, e ela a quantidade de ouro. Tudo tem ouro. Sempre fez. Vamos dar um porteirão. Só pra vocês terem certeza aqui, ó. E olha que cultura linda. Então, eu quero saber isso. Onde você vai, o que agrega essas viagens, os valores que trazem forma hoje, para que a proposta política surja também dentro dessas viagens que você vê que pode agregar hoje. Olha, eu vou ter que contar um pouco de história aqui, de como que surgiu essa paixão por viagem. Eu herdei do meu pai. Tá? Eu dei muitas coisas do meu pai, eu sou muito parecida com meu pai. E o meu pai sempre tinha uma oportunidade, ele viajava eu falo companhia, né, mas na Cesita, na beira, antigamente tinha uma chamada folga de 80, acho que era 80 horas de folga. Então sempre que ele estava de folga de 80, eu arrumava uma viagenzinha curta. E eu passava todas as férias, a gente viajava, 15 dias no Espírito Santo, família dele, embora ele tenha nascido no estado do Rio, e 15 dias no Rio com a família da minha mãe, embora tenha sido ela que nasceu no estado do Espírito Santo. A gente viajava o mês todo, então eu sou acostumada a férias, a sair de férias e viajar o mês todinho. Até hoje, assim, se eu ficar em casa nas férias, eu fico perdida. E meu pai, no início, a gente viajava de ônibus, né, de busão e tal. E eu lembro que minha mãe e meu irmão passavam mal, o Messi ainda não tinha nascido. Então, mãe sentava com o Márcio, porque eles passavam mal, tinha que tomar um monte de remédio, dormir o tempo todo. E eu e meu pai, principalmente quando a gente... Só os graminhos, a gente acordado, e pai ia me contando a história de cada uma das cidades que a gente passava. Fiz isso com meu filho também, sempre fiz isso. Sempre que a gente viaja de ônibus e eu conheço, eu vou contando, né? E ali, eu vou te contar de onde que saiu isso. Um dia,
Meu pai era uma pessoa muito interessante, muito diferente. Pra você ter uma ideia, minha avó teve 24 filhos. Então, dormir até em coisa que guarda milho, em cima de saco de aninhagem. Tanto meu pai e minha mãe foram bastante, foram pobres, foram paupérrimos, né? Ela não conhecia o Silvio Santos, né? Mas, enfim, o pai, com 12 anos, passou um grupo de cigano e ele foi embora. E ele sumiu e apareceu com 18 anos servindo no exército em Juiz de Fora. Aquele rolê aleatório. E ele, assim, ele contava... E ele contava a história de como que era a cultura cigana. E isso eu já era curiosa. Eu fui ficando encantada por culturas diferentes, por querer conhecer cada vez mais. E como eu gosto de estudar e sou curiosa, eu sempre quis conhecer. Como adolescente, eu morava em Juiz de Fora e naquela época não tinha perigo. Eu comecei a viajar de carona para conhecer cidades circunvizinhas, sabe? Então, eu já viajava e fiz minha primeira viagem internacional com 19 anos. E trabalho com milhas. As pessoas pensam que para viajar tem que ter dinheiro. Tem que ter algum dinheiro, sim. Você não consegue sem nada. Mas tem jeito de você viajar com pouco dinheiro. Eu, por exemplo, trabalho com milhas desde 98. Então eu não pago passagem aérea. Para não falar isso, já não tem umas que vão vencer na Azul. Eu não vou poder viajar. Eu tenho que comprar em produtos, né? Eu trabalho, a Azul me avisou. E eu gosto da Azul porque o voo sai daqui, né? Então eu nunca paguei passagem aérea, eu tive um emprego que eu viajava o Brasil inteiro, então juntei milhas que dava para mim dar voltas ao mundo. Só que as milhas, para mim, elas, além de ser utilizadas para viajar, agora não está dando para fazer mais, mas eu vendi as milhas, ou para terceiros. Eu tinha uma colega de trabalho lá na Fundação Marilene De Luca, que a família dela é do Sul, eu que vendia as passagens aéreas para ela por meio de milhas, vendia mais barato, obviamente. Então, além de eu viajar de graça, sim, né? Eu ainda fazia dinheiro para as minhas viagens. E como eu não sou turista, eu sou viajante, eu fico em hostel, tem couchsurfing. Eu já escrevi para blog de viagem. Se eu contar minha vida aqui toda para vocês vão achar que eu tenho 100 anos. Barraca, não. Eu no espaço 30 nós lá da política, e o cara foi colocar uns materiais para mim. Aí eu falei com ele assim, o meu equipamento de acampamento já fica todo aqui, você não repara, não. E antes estava ficando também nas cadeiras de praia, eu já fico pronta, seja para mato, seja para praia, eu estou pronta. E eu vou aprendendo muito nessas viagens, sabe? Eu conto assim, por exemplo, eu fiz um mochilão de 30 dias pela América do Sul, passei por vários países, e aí, por exemplo, eu desmistifiquei a questão dos Incas. Porque a gente aprende na escola os Incas, cultura fantástica dos Incas. Mas eu voltei amando os Aymarás, porque os Aymarás, quando os espanhóis chegaram, eles não se deixaram dominar pelos espanhóis. Eles fugiram do lago Titicaca, que é o lago mais alto, né, do mundo, maior e mais alto, eu acho, e fizeram ilhas de um capim chamado Totora. E fizeram casas com capim, eles se alimentavam do capim. E quando eu fui lá, eu descobri que tinha jeito de ficar nessa ilha. Eu dormi na ilha, eu fiz um tour de pesca dos peixes que eles pescam, aprendi a pescar o peixinho que eles comem, no lago Titicaca. E eu vi o lago Titicaca, tanto do lado da Bolívia quanto do Peru. Mas eu fiquei pro lado da Bolívia, porque a Bolívia é muito mais barata que o Peru, né? Então, eu gosto de fazer trilha, caminhada, montanha também, aproveitei para fazer uma trilha na Ilha do Sol lá. Eu faço muita coisa, mas é aquele negócio também, que as pessoas, volto a dizer, as pessoas falam assim, preciso de um dinheiro. Se você for na minha casa, meus móveis são desde 1993, de quando me casei, entendeu? Por quê? Porque tudo bonitinho, cuidadinho, limpinho, organizadinho, mas eu não tenho vaidade nesse trem. Esse só falta ultrapassar, que nada, Tá funcionando, tá funcionando, sabe? Não tem um amor estrepando, nem um pau pra Tem essas coisas. É uma casa confortável, mas sem luxo. E é uma casa que eu moro é um apartamento, na verdade, que eu moro há 26 anos. Eu não tenho essa vaidade assim, custa uma casa assim, essa. Nenhuma vaidade com relação a isso. Então, você não me vê em bares bebendo, você não me vê em baile para gastar com vestido, com maquiagem. Eu não frequento essas coisas. Eu junto meu dinheirinho, uma vez por mês eu faço uma viagem. Né? Eu não fico trocando de carro todo ano. Alimenta a mente e a alma, né? É questão de prioridade. Eu priorizo viajar. Então, enquanto as pessoas estão aí todo final de semana, às vezes todo dia no happy hour,
não comendo fora, não sei o quê. Eu não, eu faço minhas coisas e economizo meu dinheiro e uso para viajar, sabe? Então, e eu aprendo muito. Eu falo que cada viagem é uma pós-graduação, sabe? Porque, igual, você chega lá no Catar, né? A questão, homem não mistura com mulher, né? E eu cometi várias gafes lá no Catar. Entrei no vagão, todo mundo foi embora. E eu falei, meu Deus, será que eu tô fedendo alguma coisa? Aí pra descobrir depois que lá tem vagão separado e no ônibus também, lugar separado para as mulheres e os homens. Os homens não olham pra gente, aqui a gente, né, não tem contato. Maldivas, que eu tive, também porque eu ganhei a viagem, viu? Ganhei da empresa aérea Qatar na pandemia. E fui para Maldivas porque não tinha outro lugar, porque não me interessava aqui, porque eu não sou do luxo, eu sou da vivência ali com a comunidade. E 100% muçulmano, então você não pode ter itens cristãos, né? E as pessoas estão lá, vai ver as mulheres de burca fazendo hidroginástica de burca. E é um negócio muito doido, né? Porque elas usam uma roupa preta, uma meia preta, uma luva preta, mais a burca e só o olho de fora. E não afogaram até isso na vida. Sabe, elas lá, eu tenho foto, elas lá com aqueles macarrão de piscina, só que era praia, né? Fazendo a hidroginástica lá toda coberta. E eu não entendi bem, eu inferi, né, porque assim, eles são muito fechados, então era difícil, assim, o contato com os locais, embora eu tenha escolhido ficar numa ilha local. Mas eu circulava, cumprimentava, mas eles não abriam pra gente. Eu tinha contato só com o pessoal da guest house que eu fiquei, né? E, assim, os homens, não tem mulheres trabalhando nos hotéis e nas guest house, é só homem, é homem que cozinha, é homem que limpa, é homem que te recebe, as mulheres são mesmo ali no lar, né? E, enfim, mas eu percebi que as meninas, até ficarem mocinhas, elas usam roupas mais ou menos normais, são roupas bem tampadas, mas usam vestidos, sempre nas cores, marrom, um grená, sabe, sei lá, como é que chama a cor? É um vermelho escurão puxado para rosa. Um azulão, é sempre umas cores fortes. Eu imagino quando elas ficam mocinhas, né, que né, tem a primeira menstruação, que aí tem que usar a burca. Mas eu não tenho certeza até hoje, e eu devia ter perguntado no Google, né? Eu não perguntei até hoje, eu perguntei disso agora. A gente começou, volta de maneira cordial, mas você vai vendo que por exemplo, não sei nem se eu entro nesse tema, né, porque é um tema mais polêmico, mas a religião predominante, ela depende muito da geografia, de onde que as pessoas estão, né? Estou questionando aqui religião de ninguém, né? Mas você aprende a ter uma mente mais aberta, a respeitar mais as pessoas. E uma coisa que eu sempre faço, se eu vou para um local, eu que sou visita, então eu sigo as regras do país. Eu tento, né? Quando eu pesquiso lá, porque lá no Catar Mas, por exemplo, na Bolívia, os homens andam à frente das mulheres e elas que carregam todas as compras, aqueles paus coloridos, descarregam as crianças, as compras. E aquilo mexeu comigo, né? Como que pode? Mas nas comunidades mais tradicionais do interior, porque eu não fico em lugar turístico, eu quero caminhar de cidade em cidade. E eu via muito, sabe? As mulheres lá e eu ficava meio indignada, sabe? Mas eu adorei o uniforme de escola deles. Eles usam gravata, camisa social, sabe? Os meninos calça social, as meninas sainha, xadrez, meinha. Uma coisa que já teve há muito tempo atrás aqui no Brasil, e é muito bonitinho, sabe? É estilo Chiquitita, se a gente tem uma brasileira que ajuda aí. Quando eu fui eu tive um ano, eu fiquei uns 20 dias lá nos Estados Unidos e logo depois, e um ano antes eu tinha ido para a Europa. E na Europa, como eles passaram por muitas guerras, eles têm uma cultura muito econômica, né? Porque eles passaram por restrições. E eu estou falando isso porque são pesquisas que dizem, e eu também, assim, eu gosto de pesquisar o local. Então lá na Europa, eles não te dão o guardanapo. E eu sou rainha dos guardanapos, né? E aí eu pedi o guardanapo, eles vão com um guardanapo. Entendeu? É tudo assim, eles não são muito de ter casa própria, muito de aluguel, não são todos os lugares que eu fui no fui na Europa inteira, né, gente? É diferente. Por exemplo, você vai comer, eles perguntam se você quer água ou vinho, vem sempre com vinho, então eles tomam o vinho no horário do almoço, mesmo que vão voltar para trabalhar, tomam vinho à noite, eles tomam vinho, muito vinho.
E aí nos Estados Unidos o negócio totalmente diferente, assim, muito desperdício, aqueles malls, né, que eles falam, né? Fui em Framingham, imenso, e compra, sabe? Então eu fiquei assim, a gente vai vendo como que as coisas vão mudando e vai tendo as ideias, né? Eu me identifico mais com a Europa. Eu gosto das questões ambientais, eu gosto da história, da tradição, de não ter, já falei aqui, meu estilo de vida é simples, né? De não ter esse exibicionismo, sabe? Essa ostentação. Eu gosto de ostentação nas viagens, mas viagem eu gosto de postar. É bom que aí você vai dando as dicas também pro pessoal. Não, e tem muita coisa, o pessoal tá até agora deve estar perguntando também, né? Tipo, agora falando milhas, porque é uma coisa que muita gente acha que isso é de agora. Então é algo que, tipo assim, que você já vem de bastante tempo. Sim. Então muitas vezes você tá colocando até dicas pra gente começar a pesquisar, porque talvez a gente fale assim, a pessoa faz isso muito, mas não sabe o que ela tem de vantagem, o que ela pode ter com um certo tipo de coisas. Então, tipo assim, quando a gente, igual você cria, aí eu tenho vontade de viajar, o que facilita a minha viagem? Aí você já começa, isso aqui, então eu vou começar a fazer isso, porque eu vou ter vantagem disso, e você vai conhecendo pessoas que vão te indicando coisas, vão te ensinando coisas, né? Então é o valor que vai agregando no dia a dia, e os conhecimentos, né, nessas viagens que fazem que hoje você desfrute. Na verdade, eu fui aprendendo no meu dia a dia, né? Esse trabalho, essa empresa que eu trabalhei viajando, né? Me facilitou conhecer o mundo das milhas. Na época a gente pontuava praticamente exclusivamente com as passagens aéreas, mas hoje você transforma o seu custo de vida em milhas. Então eu compro tudo no cartão, sempre cheio de estratégias, eu tenho que estudar, né, gente? Tem que estudar e não pode ser preguiçoso. Porque, por exemplo, se eu for fazer uma viagem, eu pesquiso tudo antes primeiro, para aprender sobre milhas eu tenho que estudar, tudo demanda estudo. Né? Tem até gente que ganha dinheiro vendendo curso, eu nunca fiz curso, eu fui aprendendo por mim mesma. E eu mesma monto meus roteiros, eu não vou com empresas que montam, né? Então eu já economizo. Se você vai com uma empresa de excursão, ele vai ter um ganho, ele não vai trabalhar de graça para você montar roteiro, contratar o ônibus e tal. E eu não, eu vou de transporte coletivo, eu vou do jeito que der. Hoje, voltando agora para a política, né? Agora você como candidata do número 18.188. Depois você vai esquecer, não adianta, tá falando aí, ó. E voltando para a política, hoje na cidade de Timóteo, como que você vê a política em si? Olha, eu fiz parte dessa gestão, né, que está aí agora, e a primeira coisa, eu tomei coragem de ir para a política partidária, digamos assim, porque eu vi uma política séria sendo feita, e vi que é possível. E quando eu fui convidada, eu resisti um pouco, porque a política para a mulher é mais difícil, né? Eu até sou privilegiada, porque eu não tenho companheiro, no momento meu filho mora em Vitória, então eu tô, né, cuido da minha casa e de mim. Então eu tenho mais tempo livre para poder fazer campanha, mas eu tenho amigas candidatas a vereadora que tem 2 filhos pequenos, tem marido, tem a casa, tem que parar mais cedo a caminhada porque tem que fazer almoço, enfim, tem que mandar menino para a escola, tem que ensinar. Então a mulher já tem essa dificuldade, porque muitas vezes, né, isso vem mudando, os homens têm apoiado e dividido essas atribuições, mas normalmente o homem que está na política, a esposa dedica integralmente, quando ele chega em casa ele vai descansar, ele não tem que fazer mais nada. Então a política já é difícil para a mulher assim. Outro ponto que pega muito para a mulher é que a questão de quando tem algum ataque e tal, eles atacam muito honras, questões pessoais, entendeu? Sim. E o homem, a gente sabe, a gente tem vereadores que já passaram por alguns escândalos e continuam há 2, 3 mandatos. Se fosse uma mulher, ela teria que mudar de cidade. Então, a política é dura para a mulher, é muito dura para a mulher. Por isso que existe aí os 30%, né? Tem toda essa questão aí. E mesmo assim não se consegue ter um percentual de mulheres expressivos na política, tendo em vista que nós somos a maioria da população, nós temos a maior escolaridade do país, ou seja, estamos em tese, né, falando de estudos melhor preparadas, e mesmo assim o número de mulheres na política é ínfimo,
né? Na Câmara de Timóteo são 15 vagas para vereadores, nós temos apenas uma mulher. E é difícil também, porque essa mulher, no meio de 15 homens, o homem tem uma postura, né? Ela fica mais acuada. Eu não ficarei, podem ter certeza, quem me conhece sabe. Eu sou combativa, eu sou de defender as minhas ideias. Mas diante disso tudo é muito difícil, né? Mas eu aceitei por causa disso, porque eu vi que é possível fazer uma política limpa, porque eu estou mais livre agora do que eu estava antes, e eu me sinto assim no auge assim, de sabedoria, de condições físicas, né? Embora eu já tenha 56 anos, estou mais para idosa, né? Tem mais passado. Mas eu me sinto extremamente bem física e mentalmente. Então eu quero contribuir para minha cidade. E eu fiz o plano mais ou menos assim. Eu falei que os primeiros 30 anos da minha vida, meus planos de vida, depois que eu estava mais madura, né? Que os primeiros 30 anos de vida eu iria cuidar assim, eu ia comprar minha casa, comprar meu carro, ser autônoma economicamente, e de quebra eu formei uma família de, né? Enfim, até os 30 foi isso. Eu realmente comprei meu apartamento, comprei meu carro, fiz faculdade, fiz pós-graduação até os 30. Então, até os 30 eu realizei tudo que eu planejei. Os outros 30, eu falei, os outros 30 eu vou dedicar ao meu filho. Tive filho com 31 para 32 anos, ele nasceu em maio, fiz 32 um mês depois. E aí, eu falei, aí eu vou investir nele. Só que o meu filho superou, com 18 anos eu só pagava a faculdade, ele já estava trabalhando, não precisava. Com 23 para 24 ele saiu de casa para poder cuidar da vida dele sozinho. Ou seja, eu ia cuidar dele até os 30, porque eu pensei, vai fazer um mestrado, doutorado, vou possibilitar tudo, enquanto ele pode só estudar até os 30, né? Ah, a ideia da mãe. Mas ele foi embora mais cedo e aí os outros 30 que eu ia dedicar tudo que eu recebi da vida de Deus para a comunidade, entendeu? Para a comunidade. Como a minha vida foi dando muito certo e com antecedência, eu já venho dedicando para a comunidade. Tá com crédito, né? Eu estou com crédito. Porque eu hoje até tive com um possível eleitor bastante crítico, e eu gosto quando a pessoa quer discutir, quer conversar, se for de forma respeitosa, obviamente. Ele falou assim, uma boca boa, né? Assim, tipo, realmente o salário de um vereador é um salário expressivo frente ao que ganha a maioria da população no Brasil, né? A maioria mesmo. Por outro lado também, eu tenho percebido isso já na pré-campanha e na campanha, você fica 24 horas recebendo reclamações ou pedidos. Então, não é qualquer pessoa que vai ter o vereador que quer trabalhar, né, gente? Ou candidato a vereador que se propõe a trabalhar. Porque eu tenho andado muito pela cidade, eu estou subindo todos os morros, sabe, assim, indo para todos os becos, vielas, galerias, e tenho visto que realmente tem muita coisa que precisa ser feita. Lembrando que o vereador, ele não faz, tá, gente? O vereador, ele fiscaliza, né, e legisla. Então, ele não tem o dinheiro, quem faz é o executivo. Se o executivo, ele pode cobrar, ele pode conseguir uma emenda e, né, dirigir essa emenda para alguma ação, mas isso só vai ser feito se o prefeito tiver boa vontade de comprar a ideia e levar adiante. Então, o vereador que fica prometendo aí certas coisas, ele não está fazendo uma campanha honesta, porque a atribuição dele não é essa, né? Mas as pessoas pedem, então a gente vê muita coisa, né? Por exemplo, as mães falam muito de tempo integral, e eu sei, porque eu tive uma escola, eu fui diretor de uma escola que tinha tempo integral, e eu sei a diferença que faz na vida dos meninos. Tem criança que não tem um espaço adequado para fazer a atividade, a tarefa para estudar. Se ele está no tempo integral, ele vai fazer. Então, ampliar o tempo integral é uma das coisas que a gente vai lutar. Isso eu posso fazer, né? A questão dos meninos com necessidades especiais, os autistas estão aí brigando por um núcleo de atendimento, né, aos meninos de espectro autista. É uma coisa que a gente vai estar lutando, vai estar junto do Amor Azul, né, para poder conseguir fazer esse núcleo. Assinei o abaixo-assinado deles, né, ampliar as atividades lá no CREI para as pessoas com necessidades especiais também, a PAI. Então nós vamos estar aí focando nessas questões, sabe? E agora, essa semana passada, eu fiquei muito feliz,
porque é fruto do nosso trabalho como secretário de Educação. O município de Timóteo teve o maior IDEB nos anos iniciais do que todas as cidades das regiões, todas as cidades, Maior que Fabriciano, Maior que Patinga, todo o colar metropolitano, e maior do que o IDEB. O IDEB, gente, é Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, é o que mede a qualidade da educação. E maior do que o do Estado de Minas e maior do que o geralzão, a média do Brasil. E isso é fruto do quê? Eu estou na Secretaria de Educação desde 2019. A prova foi aplicada em 2023. Eu estava muitíssimo preocupada junto com a nossa equipe, Cirlane, sempre dando um toque à gerente da equipe pedagógica. E aí? Porque nós saímos de uma pandemia, a gente está recuperando o tempo, porque por mais que a gente tenha se esforçado da pandemia, os meninos ficaram defasagens. E a gente falou... Aquela relaxada em casa, né? É porque a gente fazia bloco, tinha os vídeos, os professores dando o máximo, mas não é a mesma coisa, né? Então eu falei, nossa senhora, gente, se deve despencar, como é que vai ser isso? E não. Com o trabalho firme, forte que a gente desenvolveu, eles conseguiram ser melhor do que a grande... A gente não quer ser melhor, não, né? Mas a gente fica feliz quando a gente tem um resultado muito bom. A gente quer que todo mundo, o país inteiro, né, ele brilhe aí na educação. Mas lá em Timóteo nós vamos continuar lutando para que a educação de Timóteo esteja aí no topo. A educação é a base de tudo, né? Então, a pessoa está preparada, já sabe quais são os problemas e como resolver dentro. E pegando o gancho que você falou, exemplo do eleitor que gosta de conversar, né, respeitosamente, eu sou um tipo desse eleitor que gosto mesmo de cutucar a onça para ver mesmo se ela tem conhecimento, porque hoje, eu falo, eu sou morador aqui de Coronel Fabriciano, eu vejo muito vereador que pula no poço de água da Copasa para fazer vídeo, que tira foto em faixa de pedestre falando que pediu para fazer a faixa de pedestre, tem um asfalto chegando na rua, eu vejo o vereador subindo na maca, fazendo uma fotinha, e eles desconhecem o que é algumas leis básicas do município, que é o Código de Postura, que fala como que os cidadãos devem comportar, como a prefeitura deve fiscalizar esses tipos de ações. Por exemplo, citando aqui o Código de Postura, que são parecidos, né, entre Coronel Fabriciano e Timóteo, até foram ambos, o ano passado, tanto Timóteo quanto Fabriciano também, eles tiveram uma revisão. Ainda não tive tempo de reler o Código de Postura para ver quais as mudanças que teve, mas eu vejo muitas gafes desses vereadores que estão atuando. Então, eu sou desse tipo de pessoas que eu não concordo com esse tipo de politicagem, porque para mim são pessoas que faz com que, exemplo, a LOA, que é uma lei orçamentária anual, que já são coisas que já vão ser feitas durante o ano, que foi aprovada, dentro da sociedade, o que é prioridade ou não para ser realizado. E os vereadores utilizam dessa forma, por exemplo, hoje a gente vai ter asfalto em alguns cantos de alguma cidade de Coronel Fabriciano. Nós já estamos em época de política, esses vereadores vão utilizar falando que foram feitas obras em relação a isso. Então é muito importante o cidadão entender que vereador, ele fiscaliza. Aí, exemplo, se ele tirar uma foto, eu quero que você faça o quê? Pergunta ele quantos milímetros de asfalto foram colocados lá. É isso que você tem que questionar o seu vereador. Como que é feita a licitação dessa pavimentação? Quantos milhões estão sendo jogados ali? Qual é a espessura? Está tendo ali, quando a água passa, como é que fala? A rede fluvial está sendo executada? Quais são as gafes que o vereador está tendo? Então, presta atenção, eu sou um tipo de pessoa que eu gosto também, Márcio, de ficar atento a esse tipo de coisa. Então, eu gosto, tenho conhecimento de algumas áreas políticas também, gosto da política. Então, nesse momento, eu acho muito importante a identificação. Você que é crítico, chega mesmo perto desse candidato, questiona mesmo, porque é importante, é um aprendizado, porque tem coisas que a gente não sabe, que a gente vai começar a pesquisar. Vou começar a pesquisar em relação a isso, vou saber em relação a isso. E eu pergunto a você o seguinte, como que você vê hoje a Câmara Municipal de Timóteo? Ela é ativa ou ela é uma Câmara Municipal que hoje, que a gente pode dizer assim, que ela se omite? Olha, eu ia em muitas audiências públicas, né, principalmente as de prestação de contas, que quer dizer, que é, né, uma das coisas... Te falo que
tem vereador lá que eu nunca vi, em nenhuma das audiências que eu fui, eu nunca vi. Sabe? Então, foi um vereador que não fez a parte básica. Não sei se ele ia nas ordinárias às quintas-feiras à tarde, mas que é o mínimo, né? Tem vereadores muito atuantes, tem outros não tão atuantes, como eu disse, tem uns que eu nunca vi entrar na Câmara, sinceramente. E assim, como eu vi também pegando carona em obra que ele não fez nada para lutar, não trouxe uma emenda, não fez nada, entendeu? E assim, quero citar, por exemplo, eu acompanhei a construção do plano diretor que aconteceu na nossa cidade. E é uma coisa importantíssima, porque vai dizer como que a cidade vai desenvolver. Né? Por exemplo, o município de Timóteo só tem 14% do seu território para crescer, ele vai chegar ao máximo a 150 mil pessoas, pelos cálculos, ele vai ter que crescer verticalmente, o local que ele pode crescer no setor 7, entendeu? Eu estou por dentro disso. Se eu quero ser uma vereadora, eu tenho que conhecer a minha cidade, tá certo? E eu não via vereadores participando efetivamente dessas construções. E eu quero dizer aqui uma outra coisa. Se eu for vereadora, eu não vou aparecer só no período de pedir voto, não. Eu vou, né, junto com a equipe que a gente vai montar, fazer um planejamento para pelo menos uma vez por mês dar uma caminhada em um dos bairros da cidade. Não vou falar que vou estar todo dia, toda hora, porque é impossível, tem outras coisas que a gente tem que olhar. A gente tem reuniões, tem audiências, tem reuniões com o prefeito, tem um monte de coisa, né? E tem a vida da gente também. Mas pelo menos, porque o que a população mais fala é que o pessoal só vai lá na época de pedir voto, depois some e desaparece. Eu quero estar presente, pelo menos, e eu tive esse aprendizado com um deputado que está nos apoiando, na reunião que ele fez lá, ele deu uma aula pra gente, ele até cobra por isso, mas eu tive a oportunidade de participar com ele lá, e ele falou, olha, se vocês querem continuar na carreira política, não ganha e vai andar, vai continuar andando, vai continuar vendo os problemas, e eu quero fazer. E quem me conhece de verdade sabe que eu sou do tipo que vai à luta, que vai em tudo, que está. As pessoas estão questionando, que eu fui em todas as festas juninas, mas porque eu fui secretária de educação há muitos anos, né? E aí, eu estou em grupos de transmissão, de escola, convidando para as festas, de instituições, convidando, né? Eu tenho uma rede de contato muito grande. E assim, eu já tinha mais ou menos como é que roteiriza para poder ir, né? Como é que a gente faz um roteiro que otimiza para a gente conseguir estar presente em todos os eventos, né? E isso facilita muito você a percorrer os bairros, sabe? Agora é interessante, hoje eu andei em algumas ruas de um bairro lá, nosso, que eu fiz hoje pela manhã. Aliás, ontem, menina, eu estou controlando aqui no reloginho. No final da tarde eu tinha andado 15.533 passos. E eu ainda fui com uma caminhada de campanha à noite. E eu esqueci de chegar enquanto que chegou, porque eu estava tão ruim. Tá pior que as minhas trilhas, sério mesmo, tá dando mais passos. Mas é diferente, o ritmo é diferente, né? E hoje eu subi no morrão, como até em alguns setores a cidade está crescendo muito desordenadamente. Eu cheguei numa casinha lá no alto, assim. E foi a única coisa, quer dizer, eu sou também, né, eu sempre trabalhei na educação, aí eu vou ter que me inteirar mais de algo, mas a forma como as casas foram construídas, não tem como você fazer uma rede fluvial, uma rede de esgoto certinha, entendeu? Porque a rua é estreita, no alto assim, eu vi lugar que tem esgoto a céu aberto, eu achava que isso não existisse na nossa cidade. Então, eu tô achando muito bom a campanha, porque eu estou esmiuçando cada canto da cidade, estou vendo o que realmente a gente precisa estar cobrando aí do executivo para melhorar ainda mais a nossa cidade, sabe? É bom a pessoa entender, quando a gente fala assim, pré-campanha, porque antes que realmente a gente tem, quem é candidato, né, ele tem essa, junto com a equipe, com o prefeito que está apoiando, de fazer essa caminhada, de ter esse contato com o público, de fazer essa escuta. Então, essa escuta que é feita é muito importante, ela ter já um segmento. Né? Tipo assim, olha, hoje eu tive lá em tal lugar assim, né? O prefeito, ou até mesmo os candidatos, e olha, tivemos lá e vemos que
nessa reunião durante a semana, que nesses locais que a gente passou, a gente precisa de fazer aqui, pontuar isso, esses pontos. E fazer com que isso, eu penso, politicamente, né, mesmo que o prefeito da base não foi eleito, mas foi o outro, essas mesmas leituras que foram feitas, eles têm que ser repassados. Eu acho importante a gente entender que política não é defender partido, é defender uma cidade. Então, exemplo, hoje porque não tem como ser candidato se você não tiver um partido. Entende? Seria muito legal se a gente fosse independente. Eu não preciso de dinheiro de política, meu pensamento é esse. Eu não preciso de dinheiro de política, eu não preciso de um partido e eu vou com meu recurso próprio. Aí você fala, mas aí você vai estar em desvantagem com quem tem dinheiro, Atos. Mas não, se eu sou uma pessoa que sou ativo dentro da comunidade, se eu penso na comunidade, se eu conheço as leis, as pessoas vão me conhecer pelo meu trabalho. Então, meu ponto de vista, quando eu vejo, quando a gente fala sobre política, eu gosto muito em relação a isso. E eu pergunto a você o seguinte, cara sendo eleito, aí aconteça, talvez, do prefeito que você apoia não ser eleito, como que vai ser esse diálogo? Olha, eu vi acontecer uma oposição que eu não concordo, que foi uma oposição que votou contra a compra de um hospital, porque era oposição. E na época a cidade estava correndo risco, porque o hospital pertencia à Ápera. E aí tinha os processos lá para colocar quem ia gerenciar aquilo tudo. Porém, o dono da Ápera mora lá em Londres, ele é indiano, ele quer a empresa funcionando bem aqui, mas não tem aquele apreço com a cidade, né? Ele ia vender o hospital, porque acaba sendo uma dor de cabeça, né? E o grupo que estava comprando o hospital era um grupo particular, nós íamos perder um hospital público do SUS. A prefeitura foi lá, conseguiu negociar com a empresa, comprou esse hospital e teve vereador que teve coragem de votar contra isso. Eu, Márcia, vereadora, eu não faria isso. Eu vou votar se é proposta do prefeito, que não é, que me apoiou, mas se ela for benéfica para o povo, eu tenho que votar a favor. Eu tenho que votar a favor do povo. Eu não tenho que votar a favor ou contra partidos ou ideia das pessoas. E eu espero, né, que quem estiver lá, se acaso não for o nosso, mas eu espero, tenho certeza que o Lelé e o Eduardo, né, vão, pelo que eu tenho visto nas caminhadas, na adesão das pessoas, vão estar lá. Mas se por acaso, né, não for, que a pessoa faça uma política honesta, né? Faça uma política honesta, porque aquilo que for a favor do povo, pode ter certeza, votar do lado deles, se for a favor do povo. Agora, se for contra, aí não tem jeito. E eu sou uma pessoa do diálogo, sabe? Eu vejo algumas pessoas esquentadas, numa competição assim. Eu não sou esse tipo de pessoa. Eu sou uma pessoa que eu gosto de dialogar, que eu gosto de entrar numa coisa. Não tenho medo de conflito, eu acho que conflito faz a gente crescer, faz a gente aprender, a gente evoluir. Só que tudo tem que ser com respeito. Eu não sou de pessoa de briga, de ataque, mas eu sou do diálogo, sabe? Então, independente de quem esteja lá, eu vou dialogar muito, e aquilo que for a favor da nossa população, dos nossos munícipes, que for a favor de Timóteo, eu não terei problema. Um show de bola. E lembrando você aí, não deixa de dar aí, né, o seu like e ajudar a gente, compartilhar com os amigos aí nas redes sociais, né? Fala, vamos postar aqui, vamos ver na íntegra, junto com eles aqui, mostrar a história da Márcia e mostrar o conhecimento na qual a gente vai estar aqui chegando no bate-a-bate aqui, puxando o máximo para que você, eleitor, possa conhecer ela e fazer a escolha no dia 6 de outubro. Lembrando que aqui nós somos do apoio da Cafeteria Garden e da Clínica Bem-Estar. Beleza? Sei. Márcia, voltando aqui, essa parte de política é muito complicado, porque você vê pessoas totalmente despreparadas, né, para a função. Ontem eu vi um panfletinho, a Doninha que vem de Super Vale candidatando. E é uma pessoa que ela não tem praticamente ela não teve nem Não estou falando que uma pessoa que não estudou não seja capaz. Mas
tem coisas que a gente só vai saber cobrar se a gente souber aquilo. Né? E muita parte da política envolve direito. Né? Tanto direito quanto educação. O vereador vai legislar, né? Isso, então assim, um conhecimento básico a pessoa precisa de ter. A educação como base, igual você trabalhou e está na área da educação, como que você vê em um case de sucesso que você espera, ou já obteve além do IDEB, assim, que você queira replicar para a cidade e falar assim, não, vou bater muito nisso e vou cobrar bastante em cima disso? Olha, o exemplo que a gente tem dos melhores IDEB estão lá no Ceará, e até de escola que às vezes não tem uma boa infraestrutura e tal. O que, dentro da minha experiência, vou falar dentro daquilo que eu tenho de experiência, valorização profissional. O profissional, o professor, auxiliar de serviços gerais, ou o secretário que está lá na secretaria, ele tem que estar satisfeito, tá? Eu queria dizer que Timóteo é um município que tem a melhor valor, né, de salário aqui de professor da região. E satisfação não é só dinheiro também, né? É um local confortável para você trabalhar, é um número de alunos adequados em sala de aula, é uma boa relação com a direção, né? Tudo isso faz o sucesso de uma escola. E então, o que a gente vai lutar é por isso, para manter a valorização de todos os profissionais da educação, tá? A questão da infraestrutura, nós trabalhamos muito para ter um local seguro e agradável. Nós trabalhamos muito na nossa gestão como secretária, nós tivemos intervenções ou reformas completas em todas as unidades escolares. Está em andamento ainda a reforma de todas as cozinhas, em conformidade com a vigilância sanitária, que tinha cozinha que era uma vergonha. Tem até uma escola que eu tenho que saber, porque na escola não tinha, a gente tem que construir uma cozinha, tem até que procurar saber se está fazendo. Porque, na verdade, é um processo mais lento, né? Dar autonomia para o gestor escolar, continuar mantendo a eleição para diretor, por quê? Eu passei por gestões, eu fui eleita 3 vezes diretora de uma escola. Em uma das gestões, eles tiraram os diretores eleitos, não mexeram comigo, uma outra lá, mas os demais eles tiraram e colocaram pessoas políticas. Eu discordo disso. Estou dizendo que a eleição garanta também que a pessoa vai ser um excelente gestor, mas a gente pode preparar as pessoas. E lá em Timóteo a pessoa ainda passa por uma prova, né? Então ela tem um mínimo de capacidade. Então tem todo um regimento que ordena aquilo ali. Então, manter a eleição para diretores, eu não sou favorável à indicação, não sou, porque vem pessoas políticas, né? Não vem pessoas preparadas e que o grupo aceita. Ou muitas vezes só balançou a bandeira, né? E aí fica um clima horrível na escola, isso atrapalha a educação, porque os professores é um pessoal mais crítico, de consciência crítica. Então, ele já cria um mal-estar pela pessoa ser indicada. Entendeu? Tá ali daquele lado. Então, já fica um ambiente ruim de se trabalhar. E onde você tem um ambiente ruim de trabalho, as coisas não fluem bem, né? Ampliação do tempo integral é extremamente importante, mas eu sei que a gente enfrenta desafios econômicos. Por exemplo, o tempo integral, da forma como o governo federal colocou hoje, a escola tem, mas quem tem que arcar com todos os custos de despesa de pessoal é a prefeitura. E a prefeitura tem um limite que ela pode ter de gasto com o pessoal. Senão ela fica, né, trava tudo lá. Então, quando o governo federal coloca que essas pessoas, né, passem por isso, fica difícil de você ampliar o tempo integral para todas as escolas. Outra coisa que dificulta o tempo integral, eu tenho escola, hoje não estou mais secretária, o hábito, fosse do hábito. Existe escola que se a gente quisesse implantar o tempo integral, a gente não conseguiria, porque não tem espaço físico, porque todas as salas são usadas no período matutino, todas as salas são usadas no período vespertino. Então não tem espaço. Então a nossa ideia, né, que a gente também aqui, é uma coisa que a gente vai lutar, mas tem uma antiga escola particular lá, que tá uma confusão, mas eu gostaria muito de que esse espaço físico fosse adquirido, porque tem uma quadra muito boa, já foi escola técnica, então tem espaço, que a gente tivesse um espaço para o tempo integral. Então, ao invés do tempo integral acontecer na escola, né,
que a gente tivesse a questão de pega o menino, leva para esse espaço, e aí lá faria atividades alternativas, para você ficar só com aula também depois, não dá certo. Eu falo isso porque eu trabalho em escola estadual de tempo integral, e o modelo do Estado é muita aula, da aula tradicional, os meninos ficam muito cansados, tá? Tem muita coisa boa na proposta do Estado, muita coisa boa, mas eu vejo que os meninos ficam muito cansados. Então, a gente teria mais assim, voltado para o esporte, se tivesse uma quadra aí, um núcleo de esporte, um núcleo de tecnologia, que hoje encanta os meninos. Eu lembro que na época que eu estava diretora, a gente fez uma parceria com o Cefet e a gente tinha robótica. Nossos meninos participavam de Olimpíadas de robótica, sabe? Tem um espaço, claro, vai ter que ter um espaço para reforço, para tudo, né? Mas os meninos, uma vez também nós fizemos oficinas de grafite, aí grafitamos com coisas de bom gosto, com os alunos, sabe, os espaços da escola, transformamos os espaços, coisas mais alegres, e eram os meninos que tinham feito, eles amavam, sabe? Até o artesanato, tem que... claro, eu falo tudo isso com muito cuidado, gente, porque eu estive lá dentro e eu sei das limitações que a gente tem. A gente tem limitação para pagar, porque tem um valor um índice que a gente tem que respeitar, né? A gente tem problema de espaço físico, a gente tem problema com frota de ônibus, às vezes, que se for implantar isso, tem que aumentar a frota, que implique mais custos de manutenção, que implique mais custos com o pessoal. Então, tudo que a gente for fazer ou propor para ser feito, vai ter que ser feito com muita responsabilidade, porque eu sou uma pessoa que eu sou extremamente boa para lidar com dinheiro, para administrar dinheiro. As coisas assim são muito feitas, calculadas, medidas, sem fazer loucura, bem organizada, sabe? E o município ele tem que ter, sabe, esse tipo de coisa, porque é pior ainda, porque o meu dinheiro que eu estou administrando é meu, eu que ganhei, eu sei. Agora, o público sai do bolso de todo mundo. Então, eu tenho que ter uma responsabilidade muito maior com esse dinheiro. Então, não adianta sair fazendo loucura. Então, a gente tem as ideias, a gente tem as propostas, mas a gente sabe que para tudo isso acontecer, a gente vai precisar sentar com quem estiver lá e tentar trabalhar essas ideias e ver o que é possível de ser feito, né? Estou deixando isso muito claro, porque eu não quero ser aquela pessoa que vai ser cobrada. Prometeu mundos e fundos e não fez nada. Porque eu já estive lá, eu sei que tem muitos desafios. É importante você falar, porque quando a pessoa que não é preparada ou que não conhece, ele vai prometer. Então a gente vai fazer isso, a gente tal. Eles não sabem nada, só propõe. E se não tiver um orçamento, ele não tem como fazer engessado. Então, até mesmo o executivo, ele não pode prometer nada que não esteja dentro dali, aprovado ali. Fora daquilo, ele não tem como executar ou fazer nada. Então, por exemplo, o papel do vereador na fiscalização é importante, onde que muitas vezes eu já ouvi até vereador em live falar o quê? Não é papel, eu não tenho obrigação de ir em licitação. E eu acho até interessante quando ele fala isso, mas você não vai, onde tem os passos das licitações, que não é só o pregão em si, mas tem desde o início, cara, desde quando foi feito, os valores que a prefeitura está colocando referente ao pregão. Está correto com o mercado? Com o que eu posso no mercado, meu vizinho aqui, comparar os valores? Então, exemplo, tem muita coisa que acontece que vereadores desconhecem o que é o ofício do vereador. Então, é importante o vereador entender primeiro o que ele faz. Sim. E segundo, como faz. Aí ele vai saber como que ele vai fazer numa pré-campanha ou até mesmo dentro da campanha agora. E eu vejo muito, que está ficando até engraçado, eu até comentando com ele como que os candidatos hoje estão sendo apresentados, estou falando aqui na cidade de Coronel Fabriciano, que está aparecendo toda hora, um do lado do prefeito, aí está aparecendo aqui, ó, excelente pessoa e tal, uma pessoa da sua comunidade, não sei o que. Aí vem outra pessoa, que você, tadinho, é o João lá, humilde pra caramba, tá indo, ou até mesmo o menino, porque o partido precisa ter uma cota para a mulher, então eu acho que eles tratam isso não de uma forma de capacitação, acho que o partido tem que capacitar, já que ele precisa, ele não é só pegar a pessoa e colocar excelente pessoa, que isso aqui, tal. Aí eu fico questionando muitas vezes esse tipo de candidato, né, que vai bater nas costas de uma pessoa
que exemplo, lógico que é do seu partido, ele não é do seu partido, porque fez uma coligação, você não conhece a pessoa, a história da pessoa, e você coloca, olha, esse aqui vai te representar muito bem na Câmara. Aí, igual eu gosto muito da política, eu falo aqui em Coronel Fabriciano que as pessoas, elas não acompanham a política a não ser no sábado de eleição, no domingo de eleição, um dia antes, no sábado, que é onde a pessoa vai caçar o santinho para ver de quem que ela vai votar. E no domingo que ela vai fazer o voto. Então, ó, é importante, nesse pré-campanha, que eu falo para você, leitor, que está aí a busca, até agora não encontrou, né, a pessoa que não sabe. Esse momento é agora, de você questionar realmente a capacidade, o conhecimento da pessoa. E quando ela mostrar conhecimento, é essa pessoa que é indicada para você. Porque hoje, o que vai fazer o diferencial para daqui 4 anos é a proposta que essa pessoa tem. Quanto na área financeira, ela tem que entender, ela tem que saber sim sobre licitação, que é o dever fiscalizar e principal do vereador, porque o vereador não é feito para tirar foto e faixa de pedestre, nadando em buraco. Então, tipo assim, é importante, e eu acho até corajoso o ato da senhora, perdão até de falar senhora, não estou te chamando de servidora. Gente, tem uma coisa que não tem problema. Eu tenho orgulho da minha idade. A coragem de vir para conversar com a gente, porque nós estamos falando como cidadão. Né? Então, tipo assim, as perguntas que a gente está fazendo porque a gente convida pessoas para estar vindo. Então, quando a gente fala assim, ó, vamos bater um bate-volta aqui, que vai ter no final. Então, nós vamos azedar na aula no finalzinho aí. Você que está aí, pode curtir, compartilhando, porque nós vamos terminar. Porque o mais importante, eu falei, quando a pessoa ela tem que ter o conhecimento e ela não pode correr. Porque se a pessoa corre, por exemplo, de sentar numa mesa, de ouvir, de falar da sua história, até eu chego aonde, como, de que forma você caiu. Não conhece, né? Isso, porque o eleitor tem que conhecer as suas origens primeiro, depois ele entender suas propostas. Sabe, como que é essa pessoa que candidatou? Acho legal porque, primeiro, você é mulher. E muitas das vezes a gente fala assim, a mulher, ela é frágil, não sei o quê, e você foi a primeira pessoa que, de início, não levou. E já veio pra gente e a gente já está fazendo aqui o ao vivo e estamos metendo bronca. Então, exemplo, tem pessoas que a gente não teve a coragem de vir. Ou então marcaram, desmarcaram. Então, tipo assim, eu acho interessante o importante disso, porque isso prova que a gente tem que ter a coragem de assumir. Não ter medo de enfrentar em si as pessoas que na qual são populares. Né? Eu tenho conhecimento político, então as perguntas que eu já te fiz até agora foram perguntas que as pessoas que estão do outro lado vão entender quem é você e o papel daqui para frente, né? E como que vai dar exemplo. E você está na mesa hoje, né? Compondo essa mesa e respondendo, dando liberdade para você que está aí questionar, mandar mensagem, falar, a gente vai responder mensagem por mensagem, pode ter certeza disso. E a gente vai passar e vai cobrar dela, nós vamos ler aqui, vamos passar. Né? Então, isso é importante, eu deixo bem claro para você, leitor, que, por exemplo, talvez você tenha uma pessoa, fala com ela para vir aqui para mesa, sentar na mesa para ver se realmente ela tem coragem mesmo de sentar de frente com 2 cidadãos que vai propor. Então, tipo assim, ela veio e eu falo que a importância de ter clareza e de enfrentar um podcast, ainda mais no tempo de campanha, que muitas vezes o que você fala, as pessoas querem distorcer, é difícil, e a gente está aqui nesse momento fazendo esse bate-papo, então eu já estou antecipando partes, que a gente faz esse agradecimento. Mas hoje o conteúdo que a gente está colocando aqui de conhecimento, o conteúdo que a gente está colocando de informação, para mim chegou num ponto que você fala assim, olha, se todas as pessoas tivessem a mesma coragem que você tem, se todas as pessoas tivessem a mesma disposição que você tem, talvez nós estaríamos num país melhor do que hoje nós estamos passando. Eu falo nem de cidade, nós estamos falando de país. Porque hoje a gente vê como que o nosso país tem passado politicamente uma mudança no estado geral e que a gente, muitas das vezes, quem não é um pouco de conhecimento, só vai enxergar isso no ano que vem, porque o que acontece esse ano, a gente só paga no ano que vem.
Então, ano que vem, a gente vai ter, e a gente está aqui falando, a gente vai ter um reflexo grande, isso aí é notável. Então, eu pergunto para você o seguinte, Márcia sendo vereadora, 4 anos, nesse período de 4 anos, o que a gente pode esperar da Márcia? Muito trabalho e muito estudo também. Eu já li o regimento da Câmara, eu quero ver qual vereador que se propôs candidato, que já pegou lá toda a legislação que rege lá o funcionamento da Câmara, como é que as coisas funcionam, se ele já sabe como é que é isso. Então, a primeira tarefa que o vereador deveria fazer é isso, pesquisar como é que funciona a Câmara, como que funcionam as coisas, como que é o trabalho dele. Estudar, né? Estudar, não adianta só querer, você tem que ter o trabalho. Vai ser uma pessoa atuante, tá? Como eu disse, eu pretendo, pelo menos uma vez por mês, estar indo em um bairro para a gente estar em contato com a população, para saber andar, subir, não é só agora. Eu tenho as minhas propostas, né? Eu já falei um pouco aqui de algumas delas. E lutar por essas propostas, eu não posso dizer nenhuma que eu vou fazer, o meu sempre vai ser lutar. A parte de fiscalização vai ser intensa, porque eu estive lá dentro, eu assisti inúmeras audiências de prestação de contas do quadrimestre, então eu sei como que funciona o processo licitatório, então eu vou acompanhar, eu tenho capacidade de estar acompanhando de perto tudo isso, né? Eu vou fazer o meu papel. Né? E vou lutar muito também pela causa das mulheres, quero ser uma boa representante para que mais mulheres, assim como na usina foi o primeiro PO e deu certo e outras mulheres vieram, eu quero ser uma das vereadoras que vai dar muito certo para que outras mulheres também sejam eleitas. Uma das nossas propostas é lutar pela implantação da Delegacia da Mulher na Timóteo. Eu faço parte do conselho, né? A gente todos incompatibilizada, mas nós já conseguimos trazer, né, o pessoal do conselho com as suas lutas aí, seus apoios. Uma delegada específica, a gente precisa de uma delegacia com uma escuta certinha. Tem as pessoas com deficiência, tá? Que são as áreas que eu sempre atuei. Então, dentro das áreas que eu sempre atuei, aí vou falar só uma, que é uma proposição também, porque eu estou fazendo as proposições de acordo com o que eu tenho conversado com as pessoas na rua. O município avançou muito na saúde, mas né, comprou o hospital, fez o centro de hemodiálise lá, construiu UBSs novas, reformou a Secretaria de Saúde toda, enfim. Mas continua a reclamação sobre a demora dos exames. Então, a gente vai ter que entender por como que está tendo essa demora. Eu sei que consulta com especialista é difícil, porque os próprios médicos não querem trabalhar para a prefeitura, eles preferem trabalhar particular, que dá mais dinheiro, enfim, tem uma série de coisas. Então é difícil mesmo, se eu não me engano, teve uns 3 concursos na saúde, não se consegue os especialistas que se precisa, e dentro de uma prefeitura se contrata ou por processo seletivo ou por concurso, e se o cargo não é temporário, não pode ser processo seletivo, se é um cargo que a pessoa vai ter que desenvolver ao longo, tem que fazer concurso. Então, a população, de modo geral, não tem que ter esse conhecimento, mas a gente tem que ir esclarecendo. Então, a saúde, se a gente fizesse todas as cirurgias hoje, quando fosse a gente acordasse amanhã, já ia ter fila de novo. Então, saúde é uma demanda sem fim, né? Mas eu penso que uma lista mostrando a ordem dos exames que eles vão acontecendo, né? Ter mais transparência para a pessoa não ficar tão ansiosa, porque o que eu percebo das pessoas é a ansiedade de não saber quando. Então, é uma coisa que a gente tem a ideia aí de ver como que isso pode funcionar, para que as pessoas tenham maior acesso, maior controle de como que as coisas estão funcionando na saúde, né? Enfim, seria isso, muito trabalho, muito estudo, vou continuar estudando sobre o funcionamento, sobre os problemas da cidade, como que a gente, buscando soluções em outras cidades, de como que as coisas podem se desenvolver. Porque a gente não precisa reinventar a roda, né? A gente pode procurar quem fez e fez bem feito e copiar e adaptar. A gente não precisa reinventar a roda. Então, a gente vai buscar onde as coisas estiverem dando certo para aqueles problemas que a gente detectar. E vocês podem ter certeza que eu sou curiosa, eu sou estudiosa, eu sou trabalhadora, e isso vai pautar todo o meu trabalho, toda a minha... Quando você estava falando que você leu o regimento interno, eu até olhei para ele e falei, caraca, porque eu fiz perguntas, né? Fiz aqui na minha colinha, perguntas sobre o regimento interno. Então, como você já fez a leitura do regimento interno, eu falei que eu ia perguntar. Não,
eu não entro pra guerra sem armas não, meu cara. Eu não entro pra guerra sem armas não. Posso perder a guerra, mas eu vou preparada. E é isso, eu não sou aventureira não, gente. E quando eu coloco o meu nome à disposição do ser vereador, eu estou colocando meu nome, o nome da minha família. Entendeu? E eu tenho todo um trabalho aí, toda uma reputação que eu construí ao longo dos anos de uma pessoa, né, à frente do tempo na usina, que cresceu lá dentro, que chegou a ser analista, depois na Fundação Aperam, paralelo a isso, dando aula em curso superior de Direito, de Administração, sendo diretora de escola, que conseguiu um índice maravilhoso à época. Como que eu vou me tornar vereadora para perder todo esse trabalho, perder toda essa construção que eu tive em vida? Eu tenho um nome a zelar, uma reputação como profissional a zelar. E não vai ser agora, não vai ser agora que eu vou colocar meu nome em jogo, minha reputação profissional em jogo, não. Entendeu? Eu vou trabalhar muito, eu quero deixar um legado, eu quero deixar um nome, meu filho vai ter orgulho. E para fechar, então, a gente vai com o nosso bate-bate. Pra gente fechar. Bate demais, não! Mas eu vou bate, a gente fala que a gente vai fazendo aquelas perguntas rápidas e você vai fazendo algumas coisas e você já respondeu. Então a gente não vai fazer as mesmas perguntas, não tem as mesmas respostas. Né? Mas outras, exemplo, segurança pública em si, e como você é da área da educação, a gente também teve, né, no decorrer desses anos, algumas ocorrências, né, em relação às escolas. E outra coisa que eu achei interessante é que hoje existe um programa chamado ProERD, né, que tem... Hoje não, já tem vai fazer 26 anos. Que eu falo lá em Timóteo, né? Sim, que são um grupo tipo, de policiais na qual eles, dentro do colégio, que aproximam dentro da comunidade, o que ajuda um pouco a combater, aí no caso, a criminalidade. Previne, né, que os meninos entrem nas drogas e na violência. Dentro dessa parte, como que você... Menino, eu defendo o ProERD com unhas e dentes, eu tenho grande apreço à Polícia Militar, porque nos anos que eu fui diretora, a escola que eu estava, tem até hoje, né, mas hoje está mais tranquilo. Eu enfrentei alguns problemas dentro da escola, até ela... E a Polícia Militar sempre foi um apoio muito grande. Eu tenho orgulho de ter sido a instrutora dos instrutores ProERD na parte pedagógica. Aconteceu até aqui em Fabriciano o curso à época. E quando ele foi implantado no Timóteo, eu estava como coordenadora de educação, eles convidaram a Fundação Aperam, que na época era a Fundação Acesita, para ser parceira deles. Então eu estou no ProERD desde o primeiro dia que ele começou a atuar em Timóteo. Sei a musiquinha, conheço o Darren, que é o Leãozinho, conheço toda a história do ProERD, entendeu? E a Polícia Militar, inclusive a escola que eu estava, nós disponibilizamos um ponto de apoio para a Polícia Militar, onde eles tinham uma mesa, um computador, isso é muito importante, eu não sei se ainda existem isso, mas o policial militar tem um lugar para ele tomar uma água, parar lá, fazer um boletim de ocorrência daquela regional. Isso aproxima os meninos da Polícia Militar, sabe? Então, assim, a segurança pública precisa melhorar efetivamente, mas a escola ela tem que trabalhar na prevenção, porque depois que já está no crime fica mais difícil. E é importante, né, desse base. E como você falou que já viu o regimento interno, eu vou utilizar aqui a colinha, porque o regimento interno ele abrange ainda mais, são muitas coisas, né? São. Então, desde os deveres do executivo, legislativo, e ainda a postura, uma série de questões, né? Ele é muito técnico, na verdade, sim, né? E é algo que tem que ser destrinchado mesmo, com carinho, porque é algo que, como vereador, ele tem que fazer com que essas diretrizes elas sejam realmente cumpridas. E aí eu estou indo lá na seção, né, das competências da Câmara, que no artigo 14, na qual se dispõe dessa matéria do município de Coronel Fabriciano, especialmente. Aí a gente tem são vários. Eu peguei os 5, né, principais, que são 5 primeiros, que a gente fala sobre a saúde e assistência social, a proteção e a garantia, né, às pessoas com deficiência. Deixa ela falar cada vez, que aí ela... Aí ela já falou do pé, a saúde eu já falei qual é a minha ideia, que é ter mais transparência nas listas de exame, de consultas, de uma série de coisas.
Só relembrando, vai. Quando você fala da pessoa com deficiência, eu já falei que é uma causa nossa, apoiar a PAI, apoiar o CREA, trazer mais recursos, implementar novas oficinas. E aí a gente vai manter o serviço de atendimento especializado, as crianças com deficiência nas escolas, apoios acompanhantes, capacitação, tudo isso. Aí vem no segundo, né, no caso aí, no artigo 14 ainda, na posição segunda, a proteção de documentos, obras e outros bens de valores históricos, artísticos e cultural, paisagens naturais e sítios arqueológicos do município. Olha, isso também, como a nossa secretaria, que a gente atua na área de educação, cultura, esporte e lazer, então a gente já trabalhava nisso aí. Então, hoje, se eu não me engano, tem 6 patrimônios tombados. Um deles, dizem que anteriormente fizeram inventário das coisas que deveriam ser tombadas lá na cidade. Eu não localizei esse inventário, para saber. Mas eu queria falar do Forno Hoffman em específico, porque eu estou vendo muitos candidatos fazer filme lá em frente ao Forno Hoffman, tirar a fotinha em frente ao Forno Hoffman, falando que precisa ser recuperado. Existe isso foi judicializado, e existe uma determinação deles que o município tem que fazer. Vocês não precisam ficar falando que o Forno Hoffman precisa ser seguro, porque existe uma determinação judicial para que aquilo ali seja recuperado, tá? Então, eu fico rindo, porque demonstra o despreparo das pessoas que estão na política. Então, ele já foi tombado em nível municipal e nós estávamos em processo de tombamento em nível estadual e federal. Porque em nível federal a gente consegue captar recursos para fazer isso, fazer aquilo ali, revitalizar, tem um nome certo. Restaurar, obrigada. Restaurar aquilo ali não é fácil, assim como as pessoas estão falando em suas campanhas. A gente tem que procurar, tem que desfazer aquela coisa lá, tijolinho, e depois botar o mesmo tijolinho, procurar o piso que foi da época para botar o mesmo. Restauro é uma questão técnica extremamente complexa. Eu participei de diversas reuniões e pude entender disso. Então, para restaurar o Forno Hoffman ainda vai demorar um pouco. Depende de critérios técnicos de restauro. Tem que ter uma pessoa especializada nisso. Tá? Então, a gente já estava em contato com o IFAM, para poder ver como que faz aquilo. Eu não sei como está atualmente, né, que nível que está, mas nós deixamos nesse pé. Tá? Então vocês não precisam ficar fazendo videozinho lá de Forno Hoffman, não. Está tudo encaminhado. E está encaminhado para o Poder de Justiça, inclusive. Tá? E paralelo a isso, né, a Biquinha foi restaurada toda, que é um outro patrimônio. Tem uma santa, que eu não sei qual o nome, que fica numa escola também. A gente tem mais ou menos isso mapeado e vamos continuar. E o nosso Conselho de Cultura é muito atuante. Muito atuante. A gente tem um Conselho de Cultura lá que funciona muito bem e que nos cobra tudo isso. Fantástico. E aí a gente vai passando por terceiro, né? Que é educação, cultura, esporte, lazer, ciência, inovação, tecnologia e pesquisa. Também já respondi isso, né? Inclusive falei da questão de ter um núcleo de tecnologia, porque os meninos gostam, né? Querem aprender, já falei, enfim, eu já falei de educação, foi o que eu mais falei aqui. Aí tem uma que pega, quando a gente fala, né, em relação, que é o quarto, que ele fala sobre a proteção do meio ambiente natural e artificial e combate à poluição. Menino, nós precisamos. Então, eu vou dizer de ações que a gente fez, porque a gente tem que fazer o que é possível dentro da educação. Como secretário de Educação, nós construímos 6 mini-usinas fotovoltaicas que atende plenamente todas as escolas do município, ainda sobra um pouquinho de energia, tá? E com a economia na conta de luz das escolas, está sendo possível colocar ares condicionados em todas as salas das escolas municipais. Então, 100% das escolas municipais, essa ação ainda está em andamento, e só foi possível com a economia que a gente fez no ano passado. E a gente tem ações também, projetos dentro da escola, tem o PIEA, que tem pessoas da Secretaria de Educação que participavam do PIEA. Então, a gente tem, o município colocou coleta seletiva, cada dia tem num bairro. A gente tinha parceria com uma empresa que recolhe óleo usado das escolas e isso volta em forma de recurso para as escolas. Tem um outro projeto que foi feito junto com o Cefet, esqueci o nome dele, que tem os locais de entrega de lixo, inclusive tinha um na Secretaria de Educação, tem na Escola Municipal da Amor, Teves, eu acho que é Teves,
que é ponto... Eu não sei, gente, porque assim, Secretaria de Educação é muito grande e a gente tem gente para fazer isso tudo e a gente fica sabendo, né, no geral e entendendo ali como que aquilo vai acontecer. O nosso município, né, é um dos municípios... Teve uma época que eu li, mas eu não sei se isso ainda permanece. Os 2 municípios mais arborizados do Brasil, se não me engano, eram João Pessoa e um deles era Timóteo, se eu não me engano, tá? Mas isso eu li há muito tempo atrás, eu não sei. Mas, de qualquer forma, nós temos, né, áreas que pertencem à empresa Peram, que estão aí, todas com florestas. Nós temos o EICOS, que é um centro de educação ambiental parceiro da prefeitura, que promove muita capacitação em relação a isso. Temos o Parque Estadual do Rio Doce, que tem uma parte conosco lá em Timóteo, que tem um portal no bairro Macuco, que tem uma trilha linda, viu, gente? Façam. Enfim, mas a gente tem que tomar conta, porque o entorno do parque ali, se a gente deixar, se a gente não fiscalizar, as pessoas vão construindo, vai invadindo. Então, tem que fiscalizar muito essa parte e conscientizar. A escola também tem que fazer esse papel de conscientizar sobre as queimadas, sobre a questão dos córregos e rios, de não jogar lixo. É um trabalho de longo prazo, mas a gente não pode esmorecer, não. A gente tem que estar aí e as escolas têm um papel fundamental na criação dessa consciência. Para fechar, a gente fala sobre o plano plurianual de investimento e a diretriz orçamentária e o orçamento anual. No caso, o plano anual de investimento, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual. Eu vejo muitos vereadores, só dando complementos aqui, que fazem campanhas em cima disso e utilizam até das execuções desses investimentos como se eles fossem protetores de muitas ações. E algumas dessas ações elas são juntos com a comunidade. Eu coloquei o artigo 5º para questionar, não questionar, mas como você vê a participação popular e como você vai fazer para que tenham mais participação popular para fazer, no caso, ouvir as demandas principais dessas pessoas de cada região, para que possa ser feita, no caso aqui, a lei, no caso, né, a diretriz orçamentária e com o plano anual de investimento. O município disponibiliza muitas formas dessa participação, mas eu confesso a você que as pessoas não têm grande interesse em participar disso. Né? Elas têm ali noção do problema pontual dela, pessoal dela. Mas, tanto que nos conselhos, quando a gente vai participar dos conselhos, as mesmas pessoas em vários conselhos, porque é trabalho voluntário. Então, as pessoas não têm tempo, estão cuidando das suas vidas. A gente precisa estimular essa participação, encontrar meios para que isso participe. E outra coisa, no geral, que eu percebo, a população tem uma certa aversão à política. Tá? No geral. As pessoas têm uma certa aversão a político, pessoa, né? Acham que está todo mundo roubando, que é todo mundo igual, que a política vai ser a mesma de sempre, aquela coisa toda, né? Então, por causa disso, a gente tem essa dificuldade. Por exemplo, as licitações são todas transmitidas no YouTube. Quem que assiste a licitação para ver se aquilo se for de interesse dela, se aquilo está acontecendo direito, né? As escolas, a gente tem o PGFE, Programa de Gestão Financeira Escolar, que dá autonomia para as escolas. Então, tem o Áreas Verdes, que é para ela fazer paisagismo, a capina. Teve agora o de monitoramento eletrônico, que foi um sossego, que vem em casa com a segurança, porque quando a gente tinha vigia, tinha roubo sempre. Uma vez o vigia trancou na sala, não ligou para mim, não ligou para o diretor, deixou levar, sabe? E com o monitoramento eletrônico, as escolas... Ele só vigiou. E como não ligou para a polícia. E isso resolveu o problema. Depois de instalar o monitoramento eletrônico, foi o primeiro final de ano, mês de janeiro, que eu não fui acordar de madrugada, porque alguma escola tinha sido invadida. Porque se o cara tenta invadir o alarme, só o cara vai e aciona a polícia. Então, foi uma tranquilidade. Sabe? Então, esse PGFE, a gente faz a legislação
e estabelece que ele vai para isso, para aquilo, e dá autonomia, porque a escola fazendo a compra é mais rápido, porque uma licitação leva de 3 a 6 meses, é muito mais rápido. A escola mesmo fazendo a compra sai muito mais barato, porque quando é para a prefeitura, normalmente eles tendem a aumentar o preço. Então as coisas melhor, o material vem de melhor qualidade. Gente, eu lembro uma vez, veio umas colas, porque vem, né, a gente faz a prova, a gente prova, pede para mandar uma amostra e tal. Quando chegou a cola não colava, e parece que, né? Então, e depois, fica difícil, porque para você chamar o segundo, aí demora, tem todo um trâmite, aí você vai pensar um material. As pessoas não têm noção de como que as coisas funcionam no público. Então, às vezes elas falam, reclamam de algumas coisas, mas não sabem a dificuldade que é para a gente fazer uma compra bacana, de qualidade, com menor preço. Muito difícil, sabe? Então, esse PGFE, ele dá autonomia para as escolas, assim que elas estão conseguindo colocar os ares condicionados na sala de aula, sabe? Então, tudo isso vai compondo aí eu até me perdi um pouco no final, o que você estava perguntando. Mas aí. Em relação a isso mesmo, ao investimento plurianual de investimento, diretrizes assim. Então, a dificuldade é que as pessoas não gostam de participar. Fazem audiências públicas de matérias importantíssimas, são sempre as mesmas pessoas que estão lá. Geralmente pessoas dos conselhos. Entendeu? Então, eu estou falando que tem audiência, nem o vereador vai, velho. Eu nunca vi, das que eu fui, teve vereador que eu nunca vi lá. Quer dizer, imagina a população comum, né? É difícil, mas e as pessoas não entendem o que é PPA, que ele é feito no segundo ano de governo, para que o próximo governo não jogue fora tudo que o anterior planejou. Eles não têm ideia da lei de diretrizes orçamentárias, entendeu? Do LOAS, eles não sabem o que é isso da periodicidade, quando que é a prova, como é que é feito. A gente tem que trabalhar essas questões. Desde sempre. Antigamente já teve um projeto de vereador menino, eu acho isso importante, quem sabe a gente retomar, para o menino entender o que o vereador faz, como é que funciona a prefeitura, para que ele possa multiplicar isso para a sua comunidade, para que a comunidade não fique só falando mal de político e da política, mas não entende como que as coisas funcionam e fica de senso comum repetindo as coisas igual papagaio de pirata. Um fala e o trem vai crescendo e a pessoa vai repetindo, como se aquilo fosse verdade, e não entende como que as coisas funcionam. Ela falou vereador mesmo, eu lembrei lá na minha época de escola. Na época de escola nossa era assim, você tinha o chefe, o líder de turma, e tinha os monitores de todas as turmas. Aí ensinava isso, tinha as reuniões igual na Câmara mesmo. Então, são coisas que fazem a gente ter um olhar pelo outro lado, né? Não só olhar, por exemplo, igual do cuidado. Isso, como a escola não passa a ser um lugar que você só passa a ser vivenciar 4 horas, mas acaba sendo o lugar formar um cidadão da sua casa. Porque aí você já começa a ver coisas que estão para melhorar. Ó, minha sala está caindo aqui o reboco, não sei o quê. Eu quero que isso aqui está na pauta. E aí eles têm que ser ouvidos, não só pela Câmara Municipal, mas também pelo Executivo, que é essencial. Então, tipo assim, acho importante isso, e fiquei até mais... Só de imaginar se concretizar isso, acho. Precisa explicar para a população o que é política. Toda vez que você faz uma escolha, é política. A política está na rua, no calçamento da sua casa, está no preço dos alimentos que você come, está no preço da energia elétrica, no preço da água, entendeu? Tudo é política. Dentro da sua casa você faz política, os irmãos brigam para ver quem que domina. Então, na verdade, eu sou professor de filosofia, né, gente? Então, a política começou lá na Grécia, aquela coisa toda. Então, a política é tudo no seu dia a dia. Toda vez que você faz uma escolha, você está fazendo uma escolha política. Então, falar que não gosta da política é deixar com que as pessoas mal intencionadas continuem permanecendo fazendo as coisas do jeito como sempre foram. As pessoas confundem muito e às vezes confundem por não entender. Eu vejo muita gente falando assim, política, esporte e religião não discute. Uhum. Mas se você for ver, religião tem política envolvida dentro. Sim. É uma hierarquia política. Se for ver, por exemplo, presidente de CBF, político. Então a política tudo. Na vivência do dia a dia entre direitos e deveres está a política. E é o que faz a gente ser sociável. Isso mesmo. Muito bem, Leite. Você seria aprovado por mim.
Falou bacana, é isso aí. E deixando bem claro com você um apoio que a gente tem da cafeteria Garden. Lá no você tem o sotaque, sua língua trava. Toda vez que eu vou fazer o lixo, eu tava precisando voltar na Garden. Eu vi que ontem os professores da minha escola, mas o diretor, foram fazer um lanche da tarde no final da aula. Eu até escrevi lá para eles, né? Que a gente gosta demais, né, lá do espaço e principalmente das comidas e bebidas que são servidas, né? Então, quem não conhece, gente, vale a pena conhecer a Garden Cafeteria. E eu sou cliente da Deise aqui também, né? Então, assim, às vezes as pessoas falam assim, você tá velhinha, mas tá conservadinha. A gente tem uns truquinhos. Vai, conversa com a Deise que a gente me mandaram hoje, a Deise fez um vídeo de inauguração da clínica há uns 3 anos atrás, a nova clínica. E hoje, o vídeo novo que a gente lançou dela, ela tá mais jovem. Gente, ela testa os procedimentos nela mesma, com ela mesma, aplicando um negócio desse. Eu sou cliente dela há muitos anos, né? Então eu sei, mas... E por sinal ela tá linda, mudou o cabelo. Maravilhosa! Para deixar nosso bate-papo descontraído, de muito conhecimento, né? Fico feliz e quero pontuar uma coisa essencial para você, leitor. É importante você conhecer o que a gente está fazendo aqui, como ponto principal de conhecer a trajetória do seu candidato, de você conhecer, ver o conhecimento do seu candidato, ver quanto que ele pode se agregar hoje ao seu município, e preste muita atenção no que eu vou falar. Isso pode até criar um pouco de polêmica em relação, mas se ele não tiver uma história política honesta, conhecimento e muitas das vezes saber o que tem que fazer, ele vai em aba de outro vereador que sabe. Então, muito cuidado com vereadores que estão aí falando, eu estou com fulano de tal, eu vou até citar nomes, o deputado Cleitinho, ele fez um vídeo para mim, o Nicolas fez um vídeo para mim, não sei quem, capitão não sei o que fez um para mim. Toma cuidado com esse tipo de pessoas, vamos avaliar realmente a história de vida dessas pessoas e ver se realmente é isso que eles estão pregando, porque hoje tem muita gente pegando carona no que o outro está fazendo. Então, a política ela tem que ser a sua história, ela tem que ser o seu conhecimento, e para representar a nossa sociedade, a gente tem que ter isso, conhecimento, sabedoria e honestidade, e saber a origem que a pessoa veio, porque é aí que vai ser formado aonde a gente tem que chegar no ponto principal para ter uma melhoria no que a gente fala sobre políticas públicas. Esse é o meu recado de hoje para você que está assistindo. Deixo minhas considerações finais. Já fiz a primeira daqui a própria candidata e agora eu vou passar para ela. Então fica a dica aí que eu deixo, né? Bom, então, né, como candidata a vereadora, vote para uma mudança inovadora, vote Márcia Alessia, vereadora, 18188. De novo. Para uma mudança inovadora, vote Márcia Alessia, vereadora, 18188. Agora vai marcar, né? Para uma mudança inovadora, vote Márcia Alessia, vereadora, número 18188. Eu fico feliz. Continue com considerações. Eu fico feliz, né, pela participação, né, da Márcia. É difícil, sei o quanto é difícil o candidato querer participar de algo que talvez ele não conheça. Então é legal que você vê as pessoas que estão indo a programas porque elas sabem o que estão fazendo, então elas estão preparadas, então ali elas já estão um ponto a mais do que os outros, né? Igual eu citei agora, ontem eu vi esse santinho da moça, da Doninha, que faz, ela conhece o bairro todo, porque ela é no bairro todo. Mas é diferente de você conhecer andando e de você saber o que o bairro precisa para evoluir, né? É muito diferente. Não é só gastar solas, sapatos, tem que gastar muito cérebro também para poder ajudar a evolução. Porque a gente, igual você falou, o trabalho não é... Por exemplo, a Márcia fazendo esse trabalho esses 4 anos, ele vai ser refletido nos 3 próximos anos. O primeiro ano dela vai ser praticamente passando a limpo. Mas o futuro dos 8, 12 anos é o mais importante desses 4 anos dela. Então, assim, pessoas preparadas fazem isso. Eu vejo a política como uma grande empresa, eu sou da área empresarial,
eu vejo como uma grande empresa, né? Eu não coloco, não contrato uma pessoa para ser gestora se ela não tem as mínimas habilidades para ser gestora, né? Então a política tem que ser dessa forma. E as pessoas têm que entender que ela é dessa forma. Não é aquela pessoa que vai ali e te promete um bujão de gás, te promete uma cesta básica, fala que vai tampar o buraco que tá ali. Não, aquele buraco vai sempre ficar abrindo. Mas a pessoa tem que entender que não é questão de vender o voto, é questão dela colocar quem está mais preparado, né? Então, assim, eu te agradeço por essa bravura, né, de ser uma mulher representando dentro da Câmara, porque não é fácil, a gente sabe o quanto que não é, mulher que já ganhou um espaço, vem ganhando mais espaço, mas ainda a gente vê que ainda tem muito... Eu tenho um amigo que tem uns cachorros velhos da política. A política tem os seus cachorros velhos. E tem os aventureiros, né? Que costuma dar sorte. Isso, então assim, é muita bravura você estar ali dentro, tá? Então assim, aqui as mulheres que se identificaram também, queiram, né? Despertem esse interesse, porque eu acho que precisa. Eu vejo o tanto que mulher é muito mais organizada em fazer algo assim, comparado ao homem, né? Não desmerecendo o homem, mas eu vejo que todas as grandes gestoras que eu tive, os grandes gestores que eu tive, a maioria foram mulheres, sabe? Então, assim, quando elas são organizadas, você falou, você já trabalhava com milhas em 98. Em 98 nem internet praticamente tinha. O computador é aquele computador da vida, né? Isso, você já fazia milhas. Então, você vê como que é a organização. É bem diferente. Então, levar o que você já tem de bagagem da vida para o poder público, é só você replicar o que deu certo na sua vida para o povo. Né? Então, assim, eu agradeço, né, mais uma vez, agradeço a Clínica Bem-Estar pelo apoio, Garden Cafeteria, né, e mais uma vez, a gratidão, né, pela coragem de estar... Eu que agradeço a oportunidade, tá, pessoal, e podem convidar, independente de política, viu? Podem convidar, eu atuo em várias áreas aí, né? Atualmente estou trabalhando aqui em Fabriciano, então, quando precisar aí, pode nos convidar que a gente vem, eu venho com o maior prazer e sou muito grata a vocês também por toda essa organização, por esse papo gostoso e leve que a gente teve aqui. Bacana, a gente não deixa de dar seu like, agradeço vocês também, né, pela paciência de tolerância conosco. E só para fechar, agradecer a pessoa que fica aí nos bastidores. Que é o nosso ele fica ali o tempo inteiro pegando as coisas. Agradecer de coração, agradecer a mesa de ser composta, a Deus em primeiro lugar, e fazer com que seu dia seja melhor. Então, a partir de hoje, vamos fazer a política de uma forma de consciência, e agradeço a sua presença do outro lado da câmera. Não deixe de compartilhar, não deixe de acessar as redes sociais, na qual a nossa rede do estúdio C7, né, do podcast também C7, e da Márcia, as redes sociais, qualquer... @Malenunes. Coloca a Márcia Lesta lá também, acho. @bert.viveiros. Meu é Atos Ramos Oficial, e do nosso colega... IvanOliveira.bio. IvanOliveira.bio. Agradeço a todos vocês, então um excelente dia, até mais, com a paz de Deus. Um abraço.